cabeceira levemente inclinada, um lado diferente do outro e os pés retos. Acreditava-se que depois que ficava viúva, a pessoa não podia dormir na cama de casal, porque acreditava que o espírito ficava encarnado e era um pecado. Essa da parte de fora é a cama de casado, cabeceira e pé inclinado, que significa que a pessoa ainda é casada. A que está aqui dentro é a cama de criança, só tem cabeceira, não tem os pés, que ela pode vir a ser um solteiro. E essa aqui é de solteiro, que é um pouco mais baixa, cabeceira e pé inclinado. Retos. Muito bem, Grazi, essa parte agora, esse móvel parece mais aí uma charrete, né? O que seria? Bom, essa aqui é a liteira, era usada tanto pelos padres, no caso essa aqui era de um padre, foi de Mariana, né, o Dom Silvério, que doou para nós, e tinha também dos senhores, que normalmente eram usados escravos. Essa já é de uso de tração animal, porque a parte de carregar é na parte inferior da peça, quando eram escravos era na parte superior. Então essa aqui ainda é pequena, de acordo com o que era nas fazendas, que tinham que caber 6 pessoas. Muito interessante. Aqui já vamos passar para a parte que são alguns móveis que veio de doação, conforme você estava me explicando antes, veio de alguma igreja, não é isso? Isso, veio da nossa igreja matriz de São Gonçalo, e a gente pegou e conservou aqui até mesmo para contar um pouco da história da igreja, as pessoas terem mais conhecimento de como era o luxo da época. Aqui a gente já tem Zumbi dos Palmares, mais conhecido como Rei dos Palmares, que foi quem lutou pela liberdade de todos os escravos, juntamente com Umbanda e Gangazumba, seu tio. Zumbi teve uma importância por conta disso. O dia de 20 de novembro foi comemorado a consciência negra. Que parece mais uma arma bélica, né? Seria um canhão da época? O que seria? Isso, é um canhão conhecido pelos escravos como urto. Era uma forma de armamento, né, que eles usavam para poder enfrentar os negros. Normalmente quem usou foi o Jorge Beck, que foi quem de fato conseguiu entrar no quilombo, dizimar essa cultura toda de lá e de fato matar os Zumbi dos Palmares. Sim, o quilombo na época foram instaurados como forma de resistência à escravidão, né? Seria uma forma de reunir e concentrar as lutas ali contra os portugueses, os espanhóis, à época da colonização, mais precisamente. Isso mesmo, os quilombos foi uma forma de resistência e também uma forma que eles acharam de ser libertos, viverem como queriam viver na África, e foram trazidos de forma grosseira e grotesca para, né, no caso Brasil e para o mundo afora. Então eles criavam esse tipo de lugar justamente para poder se sentir livres e um pouco mais perto da terra, que não era mais a terra deles, que era na África, mas que acabaram criando essa vivência aqui no Brasil. Essa resistência acabava ficando um pouco desleal, porque a gente percebe-se que o armamento usado pelos europeus eram muito superiores aos armamentos de resistência pelo lado dos quilombolas, né, Grazi? A gente percebe armas de fogo aqui à frente da câmera agora, e as armas também que eram usadas pelos quilombolas. Explica isso melhor pra gente. Então, o livro Jorge Velho era bandeirante. Ele tinha horror a negros, a índios e qualquer outro tipo de diferenças, seja ela religiosa ou racial. Então ele foi reunido juntamente com a coroa, a pedido de alguns senhores, e pediu para poder dizimar esses escravos. Então foram várias tentativas de entrada ao quilombo, e ele de fato conseguiu, porque ele reuniu uma tropa maior, com armamentos mais pesados, né, enquanto os negros tinham pedaços de pau para poder guerrear e também um escudo de madeira para poder se proteger. Então isso foi realmente bem desleal. A gente vai ver aqui ao lado, vou mostrar para vocês agora, chegar a câmera bem pertinho aqui, uma maquete que vai trazer uma imagem para dar a se entender o que seria uma aldeia dos quilombolas na época, né? A gente vê aí as partes rurais, né, já aí com a agricultura, né, das fazendas, né, assim bem amplo, né, essa área destinada à agricultura que era na época, né? Como era a sobrevivência, Grazi, dos negros dentro do espaço quilombola? Então, eles normalmente faziam um espaço bem planejado, né? Eles precisavam se esconder, mas precisavam de um certo conforto para sobreviver. Então, eles plantavam para sua própria existência, eles pegavam um lugar perto de água até mesmo para facilitar esses plantios, e também banho, no caso de fuga também, sede é uma coisa de subsistência.
O que tinha na natureza eles pegavam e iam adaptando, daí foram surgindo vários tipos de pratos que a gente tem como referência hoje em dia, e o que não tinha eles iam plantando, cultivando. Eles faziam essas casas meio que em forma de semicírculo, como você mostrou, justamente para poderem se comunicar sem a necessidade de sair da própria proteção. Essas valas e essas cercas também eram para proteção, porque se caso houvesse invasão do quilombo, os cavalos não eram treinados a pular, ainda mais buracos tão grandes com cercas tão altas. Então a forma de proteção era um mecanismo que dava segurança para eles na época. Ok, a câmera já está pegando também aqui o que seria uma moradia da época, né? E essa moradia, quem habitava nesse tipo de moradia, Grazi? Normalmente os escravos, eles tinham lembranças remotas da África, dos pais, isso era de geração para geração, e eles adaptavam com o que tinha na natureza. Então era o barro, o cipó, isso tinha generoso na natureza, era o pedaço de pau. Então eles faziam tudo isso como uma forma que eles viam que era o que lembrava da África. Então o barro, como um idioma mais técnico, protegia também, não deixava o calor tanto entrar quanto sair. Uma coisa meio complicada de falar na física, mas para entendimento era dessa forma. O cipó, no caso, dava a segurança de amarrar um pau ao outro. Essa casa é conhecida como casa de sapé, mucambo, pau a pique, depende da região. Essas palhas que são colocadas em cima eram colocadas sobrepostas umas às outras, justamente para dificultar com que a água penetrasse dentro dessa casa. E o tamanho da casa era de acordo com a necessidade familiar. Então essa aqui é uma casa pequena, para uma família bem pequena, uma pessoa sozinha. Que interessante. Grazi, muito obrigado pela sua participação. O canal André Rodrigues Viaja com você fica muito grato pelo seu empenho, seu esforço, a sua agradável forma de explicar passo a passo o seu alto grau de conhecimento, explicativo de ponto a ponto, cada utensílio, tão próximo, uma história tão real, algo contado tão de perto sobre os nossos antepassados. Saber um pouco da cultura também, que realmente é real, muita gente não acredita. É uma história que tem uma garantia totalmente verdadeira do que a gente está contando. Vale a pena trazer os filhos também, excursão. Às vezes as pessoas têm aquela ideia assim, de que foi uma coisa muito longa a escravidão, mas de uma certa forma foi longa, mas está aí perto que todo mundo vê, e eu acho que todo mundo vai emocionar. E sem contar que a cidade é muito bonitinha também, compensa muito conhecer Belo Vale. Isso aí, meus amigos, hoje o desembarque foi na cidade de Belo Vale. Essa cidade, fundada por bandeirantes em 1681, foi povoado graças à descoberta do ouro na fazenda de Matias Cardoso, atual Roças Novas, em 1700. Localizado a 87 quilômetros de Belo Horizonte, a capital mineira, uma cidade super acolhedora e conta com infraestrutura para receber seus turistas, bancos, hotéis, restaurantes e muita cultura. Em destaque, o Museu do Escravo, Fazenda Boa Esperança, Casarão dos Araújos, Ruínas da Chacrinha, entre outras atrações. Para mais informações, 031 99187 7073, o WhatsApp. Se interaja e conheça mais detalhes. Abraço a todos e até a próxima. Pode ser em sua cidade. Inscreva, curta, compartilhe. André Rodrigues viaja com você. Essa imagem que está aqui atrás de mim, se refere a esse respectivo local super bacana. Belo Vale também, atrações ecológicas. Uma bela cachoeira aqui, você não pode perder. Venha para Belo Vale. Beijo a todos e até lá. Eu vou dar um pulinho ali agora.